Nos últimos vídeos, mostramos como cortamos nossa van, aumentamos ela e deixamos ela lindona assim. Perguntamos o que deveríamos fazer com o cilindro do GNV e recebemos uma enxurrada de comentários nos dizendo para retirar. Como aqui nesse canal é vocês que mandam, bora nesse episódio mostrar mais uma parte da reforma e a batalha para tirar esse cilindro de 100 kg de dentro da nossa vanzinha. Hoje vamos ver se conseguimos colocar essa outra aqui. Fala galera, começando mais um dia por aqui. Hoje, dia de finalizar a colocação das nossas janelinhas. Colocamos essa aqui já, olha como ficou. Olhando de longe, já foi arremetadinha. Essa aqui já tá top. E aí hoje vamos ver se conseguimos colocar essa outra aqui. E eu tô fazendo também alguns detalhezinhos que ficaram, de botar silicone nas cantoneiras aqui, por exemplo. Vocês podem ver que lá em cima, por baixo, ficou umas frestas, ó, toda ela. E aí desse lado aqui eu já coloquei, ó, aqui em cima ainda não, mas a partir daqui, ó, eu já comecei a colocar. E ficou bacana, ficou bom, para evitar de entrar água. E aqui vou colocar um outro acabamento em toda essa lateral aqui, ó, em toda a lateral, por lá, por trás e do outro lado, que é esse carinha aqui, ó, de 5 centímetros, pra gente evitar de entrar alguma coisa aqui e realmente para dar acabamento em alguns rebites e parafusos que ficaram aparecendo. E principalmente aqui atrás nessa borda que ficou muito curtinha, e aí para evitar de entrar água. Então coloquem aí nos comentários o que vocês estão achando, o que acharam dessa janelinha, o que tá melhor, o lado com a janelinha ou o lado sem. Eu gostei muito porque quebrou esse paredão branco aqui. E claro, a gente precisa de iluminação. Vamos ver se o tempo nos ajuda, né? Porque já tá começando a cair, parece uma chuva fininha. Dia cinza por aqui. Bora trabalhar. Primeira parte finalizada com sucesso, já feitos todos os remates que eu tinha para fazer, que haviam ficado lá em cima, todos os contornos aqui, tem que dar uma limpada ainda depois, lá, tudo feitinho. Próxima etapa a gente vai fazer lá em cima com as barras chatas, que são essas aqui, né? Tem 6 metros cada uma. A ideia é fazer um acabamento daqui até lá atrás, dos dois lados, aqui e aqui, que corre em cima dessa cantoneirinha aqui, e lá em cima, atrás também. E lá em cima eu vou mostrar para vocês aonde ficou a única emenda aqui em cima do teto, que foi essa aqui, ó. Aqui também eu vou botar uma barrinha chata de fora a fora, para não correr o risco de entrar água aí. Aqui também eu já fiz uma cantoneirinha ali, ó, naquela dobra ali. Botei mais uma dobra de ACM por fora, ou seja, ali tá duplo ACM, né, para não correr o risco também. Botei bastante PU por baixo, e assim a gente vai dando cara, vai finalizando essa etapa de teto, e aí aguardando aí as próximas chuvas, né, pra ver se a gente precisa ainda fazer algum detalhezinho ou não.
o que é normal nessa baita estrutura que a gente fez. É difícil tu conseguir acabar de primeira e não entrar, não ter nenhuma infiltraçãozinha, ainda mais assim, a gente fazendo pela primeira vez, né? Então, mas vai ficar bom. E finalizando isso, a gente ainda tem a janelinha do lado esquerdo para colocar. O tempo deu uma melhorada, antes choveu um pouquinho, deu uma chuva fininha, mas muito pouca. E achei até que ia chover mais, mas pelo jeito vai dar para finalizar toda essa parte hoje. Tem que finalizar, botar essa janelinha no lugar para começar a pensar em outras etapas, que temos bastante trabalho pela frente. Bora! Pessoal, uma coisa interessante de se falar, aqui ó, esse acabamento que eu quero botar é aqui dentro dessa cantoneira aqui, de fora a fora. De baixo a gente não vê, mas aqui a gente não conseguiu dar acabamento nela, né? E aqui a gente não corre risco de entrar água. Por quê? Porque por dentro ficou um pedaço do teto, mais ou menos até que assim, ó. Até que assim. Então, só se essa água infiltrasse e subisse, entendeu? É muito difícil. Mas mesmo assim, a gente vai dar esse acabamento de PU aqui em tudo, dar uma boa limpada nessa calhazinha e colocar aquela barra chata aqui, que eu acho que vai ficar bonito. Se não ficar, a gente tira. Então pessoal, barrinha chata cortada, aqui está, ó. Agora eu vou dar uma boa limpada nesse resto de silicone que ficou aqui. Boto umas fitinhas dupla face nela e bastante PU. Sol na cara. Aqui finalizado, ó, as duas fitas dupla face, uma de cada lado e muito PU no meio. Então bora arrancar aqui agora. Aí arranca uma fitinha, arranca outra. Aí. E bora botar agora essa barra chata aqui pra gente não ter vazamentos. Aí está, coladinho, com muito PU. Aí ainda vou botar mais PU na borda dela toda aqui para arrematar. Mas é isso aí. Aqui eu tenho certeza que não vai entrar água. Tem PU por baixo, tem PU nas duas chapas de semi que foram coladas, e tem dupla face, tem mais PU agora que eu vou botar na borda. Então para entrar água aqui, olha, tem que ser muita água. Não vai ter goteiras aqui. Tomara. Finalizada a primeira parte lateral. Olha como ficou. Aqui ela vem por trás do todo e aqui atrás a gente colocou uma escora aqui, uma gambiarrinha como sempre.
ela tem uma curva aqui, então a gente teve que pressionar para ela fixar até secar o PU. Agora vamos para o outro lado. E ainda tá sem. E sem janela. Parte externa concluída com sucesso. Agora a gente vai começar a colocar a outra janelinha aqui do outro lado. Vamos começar fazendo a marcaçãozinha aqui onde a gente vai furar, tirando as medidas por essa. Agora a gente já tem o molde dela, né? Essa aqui acabou que eu tive que cortar um pouco do metalon. Deixa eu ver, tá escuro, não vai dar pra enxergar. Mas eu tive que cortar um pouco do metalon aqui, ó. Porque esse metalon ficou fora do esquadro aqui. Provavelmente aquele lá também tá. Que foi onde complicou um pouquinho. Mas bora começar essa marcação e ver se vai dar certo. E anoiteceu por aqui, gurizada. Finalmente, janelinha no lugar. Já com uma escora ali. Então os próximos passos agora acho que vai ser isolamento. Aí a gente tem um pouco de isopor já da outra van que a gente comprou, que a gente tinha. Então acho que a gente já vai isolar esse quartinho dessa manta ali. E tem que comprar o resto também. Mas vamos ver como é que vai ser os próximos passos aí. Mas eu acredito que vai ser isso. A gente tem o chão dela para fazer também, que por enquanto está na lata, né? Então acho que esse chão aqui também a gente já vai botar já vai fazer o isolamento dele, compensado naval e tudo. Oi gente, eu sou a Ana. Estamos indo comprar umas madeiras para o piso do nosso carro, porque no vídeo anterior vocês viram um pouco da reforma, do teto e outras coisas. Então agora estamos a caminho a comprar umas coisinhas. Estamos a caminho de um lugar na cidade próxima aqui, a uns 20 km mais ou menos. Sim. A gente vai comprar as madeiras para fazer o quê? O piso. O piso da nossa casa. Na verdade é a parte bruta ali, da parte traseira, do chão traseiro dela. E filma lá, tá só na lata. Tenta filmar lá pra mostrar pra galera aí. Ó gente, está assim, desse jeito, branquinho, só a lata mesmo. E é claro que vamos levar vocês com nós. Bom pessoal, já
estamos em casa e acabamos comprando compensado naval de 15. A gente tinha visto, olhamos na internet, o pessoal usando OSB, que é uma madeira prensada, vários tipos de madeira prensada. O pessoal usa muito em construção. E o valor que aquela moça tinha me passado era muito mais barato que o naval. E aí eu desconfiei. E chegando lá, realmente, o OSB que tinha nesse valor é um que ele não tem verniz, ele não tem nada. Então representa até MDP. Quem conhece, parece MDP, assim, meio se esfarelando. Não gostei. Acabei pegando o compensado naval de 15. Nós ia comprar 2 chapas, acabamos comprando uma só pelo valor. Custou uma chapa de 2,20 por 1,60, custou R$280. Tá aí ela. A gente vai conseguir fazer quase toda aqui a parte do chão dela. Acredito que eu vou fazer de lá pra cá e vou deixar a parte do nosso porta-malas aqui, vai ficar embaixo da cama para fazer depois. Eu vou ter que tirar aquele cilindro do gás lá pra fazer, que a gente ainda não retirou o cilindro do gás. Provavelmente vamos retirar, mas não vai ser agora. Pelo custo também voltamos ao mesmo problema, mas vai ser retirado. Muito espaço e galera toda opinando aí nos comentários dos nossos últimos vídeos para tirar, que é muito perigoso. E cara, eu acho que assim, ó, de 50 comentários, um defendeu o uso do GNV. E realmente eu não acho que seja tão perigoso, porque a gente tem o cilindro em dia. Eu acho que quando tu cuida, faz as revisões todas em dia, não acredito que seja perigoso. Mas assim, pelo espaço, olha o espação que ele ocupa lá na frente. Se a gente jogar ele aqui para trás, ele vai ocupar boa parte aqui. Mas é isso. Na sequência aí vamos dar continuidade à nossa construção do nosso piso bruto. Bom, pessoal, madeira comprada. Então, como vocês viram, hoje foi comprei mais 2 metros dessa manta hipermeabilizante. É a manta asfáltica, a famosa manta asfáltica. Eu comprei 2 metros, só por quê? Porque eu vou botar só na parte traseira aqui, aonde foi feito as soldas. E aí tem bastante furinho de parafuso, tem bastante coisa aqui. Então eu vou botar só nessa parte traseira. Daqui até ali eu vou botar só o feltro. Eu já vou mostrar pra vocês. Chegou ontem o feltro também, eu comprei. E pra começar a gente vai fazer o que? Tirar esse cara aqui, que ninguém gosta dele, o cilindro do gás. Vamos retirar ele daqui, pelo menos, pra gente poder fazer essa parte do solo. Tá aí ele, ó. Ele vai até lá atrás, toda a lateral dela. Então a gente vai tirar ele agora aqui. Tem um ajudante hoje, né? Sim. Já tá com óculos. A minha ajudante vai dar uma limpada pra gente começar a fazer toda essa estrutura do chão. E hoje a ideia seria fazer essa parte aqui do chão, conseguir, que mais? A lista era grande, conseguir fazer a parte elétrica, pelo menos provisória, pra gente ligar o frigobar aqui dentro, e usando a energia externa, né, para carregar a bateria. Eu tenho um carregadorzinho que ganhei do meu colega, então para a gente poder usar o frigobar sem ter perigo de matar a nossa bateria do carro, que é o que a gente vai usar por enquanto, que a gente não comprou ainda a bateria.
o que mais que eu tenho que fazer. Lá em cima a gente já tem isopor para colocar, pelo menos fazer a isolação do quarto da Samantha, para ela não passar calor. Sim, né? Senão eu morro de calor. Isso aí. Então bora trabalhar, bora tirar esse gás daqui e mão na massa. E aqui está o cilindro de GNV de 25 metros cúbicos. E para retirar, teoricamente é simples, tá? A gente tem aqui a válvula de fechamento dele, ela diz aberto e fechado aqui, ó. A gente vai fechar ela bem fechadinho aqui. Aí tá fechado, agora já não passa o gás da válvula para cá, que seria para dentro do carro. Cilindro desconectado do carro é muito simples, como eu falei. A gente fecha aqui essa válvula, o gás já não sai do cilindro e aí a gente consegue mover o cilindro e cara, assim, é impressionante, né, como as coisas, como dificultam as coisas no Brasil, porque pra gente retirar esse cilindro hoje a gente vai ter que pagar uma taxa, a gente vai ter que apresentar nota de alguém que é especializado, que está licenciado pelo Inmetro para retirar o cilindro de gás. Quando é fechar uma válvula e retirar ele fora e botar um tampão lá no carburador, retirando válvula, retirando tudo lá na frente, tá? Então as coisas no Brasil às vezes são complicadas demais. Agora eu tiro esse cilindro aqui, eu vou retirar ele pra gente colocar madeira por baixo, né? E aí depois sim vou refazer essa furação aqui, pelo menos eu acho, por enquanto, porque eu não posso simplesmente retirar o cilindro do gás. Acredito que isso possa me complicar também se a polícia me para e no documento tá com o GNV e eu estou sem o GNV aqui dentro. Então é isso, bora retirar ele agora. É pesado, isso sim é complicado de fazer, ele é pesado, ele é parafusado aqui, ó. Tem parafusos aqui a gente solta e abre. Isso aqui é uma cinta, né, uma abraçadeira aqui, e a gente retira ela e aí ele tá solto, fica solto aí. E olha só, cinta solta e o cilindro. Solta aqui essas cintas de borracha, e o cilindro já está solto aqui, pessoal, tá? Só, como eu falei, é pesado esse bichinho. E para tirar a cinta é só tirar essas duas porcas aqui atrás, ó. E aí a gente tira isso aqui para fora completo. Prontinho. Todos os parafusos soltos, todas as abraçadeiras retiradas. Cilindro, ih, rapaz, é pesado. Tá solto e nem se move. Aqui a gente tem uma marcação 102,3 quilos. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign.
Aí pessoal, cilindro retirado, movimentado. Olha a sujeira que tá aí atrás. Eu já tinha retirado uma vez esse cilindro pra gente pintar. Então isso aqui tudo a gente já tinha pintado com uma tinta emborrachada. Então não é a primeira vez que eu retiro ele. Só que é muito pesado. Vamos ver como é que eu vou fazer pra arrastar ele pra fora aqui. Vamos ver se eu consigo tirar sozinho. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth. They're there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. Do cilindro do gato. É maior que eu. Quase maior que eu. Meu Deus, levei um susto contigo fazendo essa força. Não, pior que não fiz muita força. Só é pesado realmente, mas vai ajeitando. Tu quer que eu bote uma esponja ali no chão? Não. Não? Vai ajeitando, vai girando ele devagarinho. Vou botar onde? Aham. Ali, ó. Vai. Tem pouquita, né? Você não salió aqui, ó. Não, mas aqui tá, depois eu tiro. Ah, bueno. El otro. Deu? Olha o tamanho dos parafusos que prendem o cilindro. Já retirado os 4.
E agora fica fácil. Aí, casa limpa, já a Bela dá uma varrida. Agora o que eu vou fazer? Vamos começar a tapar esses furos todos aí com PU. Aqui dá um jeito de arrumar um tampãozinho para botar nessas partes maior, lacrar todos esses furinhos, pintar de branquinho essa parte aqui para dar uma tratada melhor aí, que tá bem maltratado nessa parte onde tá o, apesar da gente já ter pintado, onde tava o cilindro do GNV. E aí sim, depois... Cadê? E aí sim, depois a gente começa a colocar o feltro e medir as madeiras para cortar. Ah, finalmente a cama ficou pronta.